Tá muito engraçado, velho. Vamos lá. Tô combinando aqui esse look? Mini-me. Mini o caralho. Porra. E aí, meu povo, Luci Queiroz. Cadê esse pessoal? Da Dóia, é Maria, né? Seu nome, eu acho. Não lembro da última vez, alguma coisa assim. Essa memória tá boa. É o Sagitário, meu brother. Débora, sempre presente. Essa imagem tá show, hein? Bora, top. Boa noite, povo. Wellington, meu amigo. Tudo bem? João Carlos, patrão, obrigado pelo presente, hein? Tá guardado lá na fazenda. Um goldzinho, né? Show! Ai, hoje tá o quê? Tá tapando a pulseirinha com terno. Pulseira da Cara, Viola quem foi que já falou isso? Não, passou batido aqui, caraca. Calma aí, deixa eu ver quem foi. Ah, Luana. Não, hoje não tem pulseirinha não. Carminha, beijo. Carminha? Carminha. Oi, Carminha. Jovem. Tema interessante hoje, hein? Sistema imunológico, hein? Fala pra Como aumentar a imunidade, né? Você que adoece com frequência, conhece alguém que é Zé Doença, gripinha, resfriadinho, as ites todas da vida, né? Essas doencinhas que acabam atrapalhando nossa vida, né? A nossa rotina, a sequência do exercício, da dieta, no trabalho. Como que a gente pode melhorar essa imunidade, ficar literalmente blindado, né? Do ponto de vista imunológico, isso vai ser bem legal. Com comida, suplemento, hormônio. Tem hormônio também, hormônio né? também? Da imunidade. Que isso. Tem que ter, se não tiver hormônio tá errado. GH é espetacular pra imunidade, é um deles. Um deles. São vários, mas eu não vou falar agora não. Mas você vai falar sobre GH e câncer? Vou, GH previne câncer. Ei, Porque melhora a imunidade. Ah, você preso depois dessa live. Vamos lá. Tá show de bola. Omar! E aí? Desesperado, meu Deus do céu. Léo, inclusive. Léo, aproveita e fala com ele aqui, tá? Ixi, Maria, vai. O que foi dessa vez? O que eu fiz? Porque a gente tem que decidir o parâmetro da dourada lá dos exames, pô. Ah, é o Léo. O Léo. Patrão, Your patrão. boss, exatamente. Our boss. Tudo bem. Ele já tá avisado, Léo, pronto. Discutiremos hoje. Conversei com a mulher da genética, hein? Eu te passo depois. E aí, vamos começar? Tá Bora. dando pra ouvir? Tá beleza aí? Tá, né? Sempre tá. E aí, como é que a gente pode elevar a nossa imunidade, como tornar o nosso sistema imunológico mais competente, parar de ter essas doencinhas aí, desde as mais comuns até as mais graves, até as mais severas, e através de medidas naturais, sem remédio, sem medicamento, certo? Quer dizer, tem até 2 medicamentos que eu vou falar aí no final, que são interessantíssimos para a imunidade. Mas começar pelo basicão. Não tem como você ter uma imunidade preservada se não tiver uma alimentação adequada, certo ou errado? Perfeito. Em que sentido? Que alimentação é essa? Você que é o cara da nutrição, o que você pode falar pra gente? Assim, já? Eu joguei pra você. Próxima vez que você fizer isso, eu vou te quebrar na frente de todo mundo aqui, seu palhaço. Já joguei pra você. Vai, se vira. Então, a primeira coisa que eu vou falar a respeito de imunidade para todos vocês é o cuidado que a gente tem que ter no manejo da alimentação para também cuidar do intestino. Basicamente, grande parte da nossa resposta imunológica, digamos que 70% da nossa resposta imunológica, ela depende de um bom intestino, não só na questão de funcionar, de evacuar. Ele literalmente tem que ser um ambiente desinflamado, tem que ser um órgão que esteja sendo bem cuidado. E o primeiro passo para que a gente consiga fazer a boa manutenção da nossa saúde intestinal é com uma boa alimentação, começando primeiro, pelo incrível que pareça, por fibras. Quando a gente pensa em sistema imunológico, intestino, nós estamos falando de lactobacilos, estamos falando dos micro-organismos que residem no nosso intestino. Para quem veio acompanhando ultimamente algumas matérias que veio saindo a respeito de intestino e cérebro,
a medicina, inclusive, em um dos principais na principal revista de publicação médico-científica que existe hoje, basicamente, foi publicado a respeito de intestino, cérebro, intestino, cérebro, intestino, cérebro e a... New England? E a correlação que existe entre todo o nosso comando cerebral com a nossa saúde intestinal. Mas toda essa parte de comando intestinal e saúde depende dos micro-organismos que nós cultivamos no intestino. Quanto mais você se alimenta de porcaria, glúten, açúcar, farinha branca, talvez fritura, porque envolve também a questão de ter associado normalmente uma farinha branca. Os corantes, conservante, conservantes. Adoçantes que não prestam, como o do Clyde, que todo mundo gosta de ficar tomando para achar que está fugindo do doce, está fazendo bonito. Tudo isso faz com que ocorra uma proliferação de bactérias ruins no intestino, e essas bactérias ruins geram toda uma cascata inflamatória no nosso organismo, e essa cascata inflamatória pode debilitar o nosso sistema imunológico, ou pode, como inclusive, hiperativar o sistema imunológico, podendo dar uma correlação com doenças autoimunes. Então, a primeira coisa é dar fibras para que as boas bactérias comam as fibras e possam aumentar a sua proliferação na região intestinal, modulando então o nosso sistema imunológico. As fibras, principalmente as solúveis, principalmente de cascas de frutas, algumas sementes possuem uma mistura entre fibra solúvel e insolúvel, algumas folhas também têm essa mistura. Pensando no quesito de melhorar inclusive a nossa microbiota através da alimentação, hoje nós temos o vulgo kefir. Kefir nada mais nada menos que é uma colônia de probióticos que a gente consegue fazer a criação em casa, pode ser tanto no meio da água, quanto do chá, quanto do leite. Então nós conseguimos colocar esses lactobacilos para poder recolonizar todo o nosso intestino, desinflamar o intestino e deixar o sistema imunológico a pronta resposta para qualquer corpo estranho que venha entrar em contato com o nosso organismo. Então, primeiro nós temos a fibra, que é o alimento para as nossas bactérias boas se desenvolver, e temos uma segunda possibilidade de fazer, inclusive, essa vulga reposição dessas bactérias que nós perdemos dia a dia por conta de uma má alimentação, por conta do estresse. Acreditem vocês ou não, um grande modulador do nosso sistema imunológico é tentar conter, inclusive, o estresse, até porque os hormônios que são liberados durante a fase de estresse podem tanto parcialmente desabilitar a longo prazo da parte do nosso sistema imunológico, como também hipersensibilizar o nosso sistema imunológico. Então vocês conseguem entender que tem que ter uma balança entre não sensibilizar demais o sistema imunológico, mas também não desativar demais. Porque se eu começo a inibir ou suprimir o meu sistema imunológico, as itezinhas oportunistas aparecem. Herpes, gripe, resfriado, infecção urinária, candidíase e assim por diante. Se eu começo a deixar o meu sistema imunológico cronicamente responsivo, sendo estimulado, quem aparece na oportunidade? As doenças autoimunes. Aí começa um hipotiroidismo de Hashimoto, que é quando começa... Vamos cantar isso que a gente não combinou. Modão, já. Trouxe violão, né? Trouxe, lógico. Beleza. Então a ideia que o Omar está trazendo para a gente aqui, que o sistema imunológico deve ser imunomodulado, certo? A gente tem que modular o sistema imunológico. Não adianta eu imunodeprimir, né? Usar um remédio imunodepressor para tratar uma doença autoimune. E eu não posso hiperativar, né? Ativar excessivamente meu sistema imunológico para evitar que a pessoa passe a adoecer, porque eu abro espaço para uma doença autoimune. Se eu imunodeprimo, eu dou oportunidades às infecções oportunistas. O sistema imunológico tem que ser modulado, tem um equilíbrio, certo? Que é o que esse cuidado que o intestino faz e que algumas substâncias que a gente vai falar daqui a pouco fazem. Então ele tem que estar equilibrado, não imunossuprimido nem imunohiperativado. É isso? Sei. Essa questão do intestino aí que você falou, dizem que até 85%, de 70% a 85% do sistema imunológico depende e está associado à nossa saúde intestinal. Então não é brincadeira, né? Chamam o nosso intestino de segundo cérebro, não é isso? Existem conexões diretas do cérebro para o intestino e do intestino para o cérebro.
eu costumo brincar, lógico, que o nosso intestino não é o segundo cérebro. O intestino é o primeiro cérebro e o cérebro é o segundo cérebro. Comando do intestino. Exatamente, porque existem 10 vezes mais fibras que sobem, nervosas que sobem do intestino para o cérebro do que do cérebro para o intestino. E 50% da dopamina que dá o poder para o cérebro é produzido no intestino, até 90% da serotonina, né, nosso neurotransmissor aí do bem-estar, produzido no intestino, diversas substâncias intestinais sobem. Né, só para vocês terem uma ideia, inclusive é um dos temas em que esse ano eu vou palestrar muito a respeito dele, que é justamente a correlação da nossa saúde intestinal com o mecanismo de funcionamento cerebral em relação à produção dos nossos hormônios diários. Falando de um vulgo modo, toda essa produção que nós temos de hormônios diariamente se chama ciclo circadiano, que é o ciclo num período de 24 horas que os meus hormônios são produzidos. Imagina como se fosse de fato um relógio de ponteiro de 12 a chegar a 12. E em cada um desses horários ao longo do dia nós produzimos determinados hormônios. Então, para vocês terem uma ideia, quando o intestino começa a ficar inflamado por uma má alimentação com pouco antioxidante e além de uma alimentação ruim, hábitos de vidas ruins, alimentos inflamatórios, começa a originar toda uma alteração do metabolismo intestinal, começa literalmente a absorver coisas que não deveriam ser absorvidas, que nós falamos que isso se chama desbiose. A partir do momento que a gente passa a não absorver o que nós não deveríamos, existe uma conexão direta com o cérebro, do qual o intestino fala: estamos sob ataque, nós precisamos fazer liberação hormonal. Começa a fazer uma liberação hormonal para movimentar o sistema imunológico, para tentar ir no intestino e ajudar a dar conta do recado. Mas quando chega lá no intestino, o sistema imunológico acaba aumentando ainda mais o grau de inflamação presente e toda a nossa produção hormonal começa a ser desregulada a partir da inflamação intestinal. Então, se a gente pensa realmente não só numa homeostase, no equilíbrio metabólico, mas também a nível de equilíbrio da nossa produção hormonal diária, começa o tratamento pelo intestino. Então, da parte de nutrição que eu quero deixar mais do que claro, não adianta você tomar antioxidante, suplemento que aumenta o sistema imunológico, aminoácidos, nada. Se não tratar o intestino antes de qualquer coisa, até para receber isso, esquece. É um tratamento inefetivo porque temporariamente você consegue trabalhar e dar suporte para o sistema imunológico funcionar. Passado alguns dias, volta tudo de novo e volta as infecções de repetição e volta as gripes e volta as ites da vida. Maravilha. Doutor João Guilherme, meu primo querido, um beijo. Uma coisa importantíssima que a gente tem que não pode deixar passar em se tratando de imunidade e intestino é sobre o uso dos antibióticos. Nossa, olha só, excelente. Tô com sinusite. O médico, doutor Pedro vai lá e prescreve a azitromicina lá para você tratar sua sinusite, beleza? Detonei com a bactéria que está causando sua sinusite. Só que as suas bactérias intestinais, principalmente as saudáveis, que são sensíveis, também vão para o espaço. Então a gente causa uma desbiose intestinal pelo uso de antibióticos. Né? E hoje, cada dia mais comum, a automedicação no Brasil é a regra, né? Apesar de hoje ser controlado a prescrição dos antibióticos, mas a gente dá um jeito para tudo aqui nesse país. E o próprio médico, né, prescreve. Às vezes o cara está com uma gripe ali, ele pega pelo excesso e passa um antibiótico. Beleza, não vou questionar o uso do antibiótico. O ideal é que você não adoecesse para ter que usar o antibiótico. Adoeceu? Beleza, vai usar o antibiótico. Mas toda prescrição de antibiótico deveria obrigatoriamente ser acompanhada de uma prescrição de um simbiótico. Um prebiótico, um probiótico junto, de preferência, ou no mínimo um probiótico, certo? Enquanto você usa o antibiótico e por pelo menos ali 10, 15, 30, 40, 60 dias. Não interessa, né? Não tem um limite máximo do uso do probiótico após o antibiótico. Dizem que o estrago que 5 dias de antibiótico provocam nas suas bactérias intestinais levam até 2 anos para o corpo, sozinho, sem ajuda, se você não fizer essa reposição que eu estou falando, simultânea, se recuperar. Então é um estrago lascado. Em 2 anos você já adoeceu 10 vezes e já usou antibiótico mais 10 vezes. E aí, quando é que vai melhorar? Nunca. Aí a pessoa está com sinusite, toma antibiótico, melhora, amanhece com candidíase. Aí trata candidíase, amanhece com infecção de urina.
E entra nesse ciclo vicioso que não melhora se a gente não interromper. Prescrever o probiótico, tratar o intestino, repor outras substâncias que a gente vai comentar daqui a pouco para elevar a imunidade, ter uma alimentação anti-inflamatória mais limpa, que é o mais difícil de se fazer, né? Mexer na alimentação, o mais complicado, manter um nível de exercício físico regular saudável, que também não seja excessivo, que é um potente estimulador do nosso sistema imunológico. Então tem um conjunto de coisas que a gente pode fazer para literalmente parar de adoecer, não adoecer mais. Aproveitando que o Pedro falou, inclusive a questão da prescrição de probióticos junto com prebióticos. O probiótico é a bactéria, o prebiótico é a fibra, que é a comida da bactéria, para ela se proliferar. Vai começar a virar conduta, inclusive já é conduta de prescrição, inclusive nos Estados Unidos, quando se há prescrição de antibiótico, há prescrição de prebióticos e probióticos juntos. E vários estudos, o Pedro inclusive citou, uma das referências desses estudos, é que ao aplicar o antibiótico, você aumenta a efetividade dele quando ele está com a presença de boas bactérias. O tempo de uso do antibiótico ele é reduzido e você não fica com toda a sua microbiota, suas bactérias mortas por conta do uso do antibiótico, até porque você está repondo ela com o próprio suplemento. Inclusive fazendo com que o tempo de recorrência de uma infecção, de uma doença, se espace ainda mais. Então, ou seja, grande dica para vocês, até para a gente não desvirtuar tanto do assunto, que eu acho que tem bastante coisa para falar. Os probióticos vêm sendo estudados, as bactérias intestinais vêm sendo estudadas firmemente, já tem algo em torno de uns 5 anos. Lembrando que nós temos mais células no nosso corpo bacteriano do que humano. 10 vezes mais bactérias do que células no corpo humano. Nós somos bactérias ambulantes, essa é a verdade. E elas comandam a nossa vida muito mais do que a gente imagina. Perfeito. E grande causa das doenças como câncer, diabetes, hipertensão, doenças do coração, esteatose hepática, que é o vulgo fígado gorduroso, todas elas têm correlação diretas e já comprovadas com a microbiota desordenada. Disbiose intestinal. E hiperpermeabilidade intestinal. Isso já é comprovado, galera. Então, é um cuidado muito sério. É um tema muito legal, mas é um cuidado realmente que a gente tem que ter com a saúde quando a gente pensa em prevenção. Afirmaram, a Thaís falou que, Thaís Faria, se eu não me engano, que a imunidade dela baixa sempre que ela está estressada. Você falou que quando a gente está estressado, produz uma série de hormônios que interferem na nossa imunidade, certo? O principal hormônio do estresse é o cortisol, certo? Todo mundo aí já deve conhecer, já deve ter ouvido falar do corticoide, que nada mais é do que um cortisol sintético com potência extremamente elevada. Então, assim, uma das funções do cortisol ele tem um poder anti-inflamatório, é diminuir o poder mesmo, a força da resposta imunológica, certo? Isso até um ponto é maravilhoso, porque se eu não me deixo ficar meu sistema imunológico hiperestimulado, né? Se eu não deixo essa inflamação passar de um ponto excessivo e previno algumas doenças no meu organismo. Mas se o estresse excessivo, prolongado, e esse cortisol eleva a ponto de imunodefensão. Fala. É contado, suado. Voltou? Voltou. Agora voltou. Tirei da Wi-Fi aqui, botei na 4G para estar melhor do que do meu Wi-Fi. Como é que eu tô perguntando aqui? Depois eu vou falar disso. Caindo. Voltou, né? Voltou. Estamos online. Online. A live. Online. Beleza, estamos de volta. Tá, algo mais? Alguma outra consideração sobre a alimentação? Pô, perde o fio da meada. Pô, brincadeira. Vamos lá. Ai, velho. Algo mais sobre a alimentação? Você tá falando que a pessoa que não tem bons hábitos de vida que... eu tenho que repetir pra vocês. Eu falei pros seguidores do Omar aqui. Então, a gente tem que eliminar o estresse com um sono de qualidade, atividades de lazer de preferência diárias, o exercício físico regular com sono de qualidade e uma alimentação, né, saudável. A alimentação ruim, pesada, inflamatória é uma forma de estresse para o nosso organismo. Então, isso também mexe com a nossa imunidade. Obrigado, Vanessa. Um abraço pro meu amigo Rodrigo Silva, senão ele vai me matar se eu não mandar um abraço aqui pra ele. Tamo junto, acorda na mesma hora que eu, 10 para 5, vai dormir meia-noite, não dorme também não. Tá, o que mais? Bem, quando a gente vai pensar em entrar no quesito
coisas que podemos agregar à alimentação para poder modular o nosso sistema imunológico. Pelo incrível que pareça, uma receita barata que está ao acesso de todos, só basta ter o mínimo de vontade de fazer, são os chás. Os chás nós conseguimos extrair as propriedades dos fitoterápicos, que são as drogas vegetais, o próprio vegetal, e modular o nosso sistema imunológico. Então, além de todo esse critério de... Pá de jarro, chamaram a gente de pá de jarro. Pá de jarro, que triste. Então, se a gente consegue modular o nosso sistema imunológico com a fitoterapia, garanto que a mais barata seria o chás. Então, quando nós falamos de chás, entra a canela, entra o cravo, entra o gengibre, entra o alho, entra a cebola, entra coentro, entra duas plantas que hoje já se encontram, inclusive, em loja de produtos naturais, que é o astragalus e a equinácea. Astragalus é top. Todas essas... inclusive a grande, tão famosa, citada e utilizada, a cúrcuma longa, que é o açafrão. Todas essas substâncias, elas conseguem ter ação antifúngica no nosso intestino, alguma delas inclusive antibactericidas. É um antibiótico natural. Então, nós utilizarmos doses não elevadas e diárias desses elementos, a gente consegue modular o sistema imunológico em diminuir a agressão por possíveis invasores, porque eu estou ajudando a matar através do consumo desses alimentos. O grande xodózinho da vez é o própolis. O própolis, principalmente por conta da sua grande e potente substância chamada apigenina, que é um grande modulador do sistema imunológico, tem ação também antibactericida e antifúngica. No alho tem a presença da alicina, que ela é responsável por trazer todo esse efeito antibiótico ou anti-inflamatório. Agora, uma coisa importante, tanto cebola quanto alho, para se apropriar dessas propriedades, de fato, tem que ser consumido de forma crua. Tá? Foi a temperatura, oxida esses compostos que possivelmente podem vir a ajudar a controlar. Cápsula de óleo de alho. Excelente. Pode ser usado. Pode ser usado. Funciona pra Na verdade, vai ajudar como coadjuvante no sistema imunológico, porque o óleo de alho ele é anti-inflamatório. Perfeito. Então controla a minha inflamação, meu sistema imunológico se comporta de uma maneira mais adequada e mais efetiva. Sobra mais energia para o sistema imunológico. Perfeito. E ajuda a fazer todo esse controle. Perfeito. Agora, a alicina e outras propriedades funcionais existem apenas de fato no alho. Comer o dente de alho cru, engolir, igual a balinha. Faz pasta de alho. É uma boa. Tá? Um detalhe a respeito do açafrão, que tanto caiu no gosto de todo mundo estar utilizando. A cúrcuma, por conta dos seus curcuminoides e outras substâncias ali presentes, tem um efeito maravilhoso, não no quesito de ser um anti-inflamatório, um antibiótico. Ele também ajuda a inibir a cascata que dá origem à produção do cortisol, ajuda a inclusive melhorar a resistência à insulina. Vera Lúcia, pode usar cápsula de cúrcuma também. Literalmente a cúrcuma ela é um baita de um remédio, mas temos um detalhe. Se essa dose de cúrcuma ela não for realmente dosada e acompanhada, o poder que ela tem antibactericida é tão grande que pode acabar matando as bactérias boas também. Então tudo é um controle, não adianta sair tomando uma porrada de substâncias juntas sem orientação, que vai fazer dose inadequada. Os mesmos efeitos, vão acabar atuando de maneira sinérgica, tudo junto, e vai acabar inclusive tendo uma queda na resposta imunológica, possivelmente pela morte excessiva de boas bactérias. Então o antioxidante a gente tem que saber a hora de utilizar, qual utilizar, na quantidade e em que momento do dia. Aí a gente faz modulação, que é o que o Pedro inclusive estava falando. Tá? Então tem que ter bastante cuidado nisso. Em relação à alimentação propriamente dito, Pedro, o mais importante para mim, isso serve para os carbofóbicos, que aqui presentes estão, células do sistema imunológico, os macrófagos, que são os porteiros da porta da boate, que não deixa ninguém entrar, que vai tentar conter a confusão lá para o lado de fora. Eles são movidos a carboidrato. É óbvio, isso não quer dizer que você tem que ficar comendo açúcar e carboidrato a dar com pau. Mas bons carboidratos na dieta e evitar dietas restritivas, não são reduzidas, restritivas em carboidrato. Muitas pessoas falam assim, baixei o carboidrato da minha dieta, eu cortei o carboidrato durante uns 3 dias e gripei. Você tirou a energia da principal célula, basicamente, do nosso sistema imunológico, que faz esse trabalho imediato de reconhecimento de corpos estranhos no nosso organismo. E antes de estar adaptado a usar outras fontes de energia como Perfeito. Combustível para produzir sua própria açúcar, seu próprio glicose. Exatamente. Não necessariamente tem que vir da boca. Tem que vir da boca.
E então, cuidado com as manobras no plano alimentar em relação à redução excessiva de carboidrato. Para aqueles que fazem acompanhamento comigo e que fazem ou já chegaram a fazer very low carb, sempre estava acompanhado de glutamina, sempre estava acompanhado do própolis, sempre estava acompanhado do ômega 3 e possivelmente de um fornecimento de uma fórmula de lactobacilos. Prova disso são todos que podem estar acompanhando aqui. E agora vocês passam a entender a prescrição do profissional. Não, vamos voltar até a citar nesse assunto. Não é modismo, não é um mero sensacionalismo. Já sabemos que possivelmente planos alimentares que possam ter restrição ou redução de carboidrato, o sistema imunológico vai tendenciar a diminuir a resposta. Plano alimentar que tem muita gordura e muita proteína, sendo puxada mais para cetogênico ou propriamente uma dieta hiperproteica, nós alteramos o mecanismo, o funcionamento intestinal, o pH do ambiente intestinal muda, dando probabilidade por uma maior proliferação de bactérias gram-negativas, que são as bactérias ruins. Então até o ambiente intestinal passa a não ser tão apropriado para poder proliferar boas bactérias. Então esse conjuntinho de suplementação não é um modismo, a gente passa para poder evitar com que o paciente tenha queda do sistema imunológico por conta da manobra do plano alimentar que está sendo feita. Então a glutamina é um aminoácido, é um suplemento, nós suplementamos de 5 a 10 gramas dia, é o suficiente para poder atender a melhor resposta do sistema imunológico. O própolis, ele pode ser tanto aquoso quanto em extrato alcoólico, só que o extrato alcoólico tem a capacidade de melhorar a disponibilidade, principalmente da apigenina ali presente. O limãozinho pode estar completamente correlacionado também com a melhora do intestino, porque quando a gente toma limão em jejum, além de conseguirmos produzir bicarbonato, a gente também estimula o pâncreas a liberar um determinado suco de enzimas que ajuda a retirar o resto de proteína que fica parada lá no intestino, servindo de alimento para bactérias ruins. Então, literalmente, o tal da glutamina, limão, própolis e gratidão, realmente é um negócio que ajuda muito no sistema imunológico. Da alimentação é esse: chás, carboidrato, falamos da curcumina, falamos do alho, falamos do óleo de alho, o ômega 3, ele é um anti-inflamatório intestinal, óleo de krill. Perfeito. E vitamina C e vitamina E. Por que a vitamina C atua tanto no sistema imunológico? Porque os macrófagos, eles também são movidos à vitamina C, que são esses caras que vão de maneira imediata buscar os corpinhos estranhos que entram no corpo. Vitamina C e carboidrato, eles são movidos a isso, por isso que a resposta, a velocidade de reconhecimento dessas células para esses caras ruinzinhos aí é aumentada. Aí o cara fala assim: uma gripei ontem, o nariz começou a dar uma queimada, mas hoje já acordei zerado. Aumento da resposta imunológica. Por isso. Perfeito. Falando de vitamina C, sempre que for utilizar vitamina C tem que ser de liberação prolongada, certo? Ou revestida, senão você urina em 30 minutos, não vai ter efeito nenhum. Em se tratando de sistema de ativação do sistema imunológico, como o nosso sistema imunológico funciona, o auge, o pico do funcionamento do nosso sistema imunológico é na madrugada, no sono profundo de qualidade, é melhor usar o suplemento de vitamina C antes de dormir. Qualquer que seja o remédio, medicamento, vitamina, hormônio que você esteja utilizando com o intuito de elevar sua imunidade, se for tomar em dose única, antes de dormir, é o melhor horário. O sistema imunológico bomba na madrugada, né? Quando sobra mais energia para ele. Mas você sabe por quê? Vai, manda, faça a minha ideia. Ciclo circadiano. E não só por isso. A atividade do intestino delgado e do intestino grosso, apesar que o grosso ele é voltado especificamente para expelir as fezes, e delgado para metabolização, mas é onde está toda essa colônia de bactérias. Durante a madrugada é onde esse órgão ele tem maior atividade. Por isso que tem muita gente que brinca ainda, que fala que quando acorda é reloginho direto para o banheiro. Exato. Justamente porque a atividade visceral do intestino está voltada para madrugada. Parabéns, doctor. Você fala do intestino. Muito com você, viu? Não, falando do açafrão, da dose o açafrão é um antibiótico natural, né? Mata a bactéria boa se usado demais. A minha fórmula, lembra que você deu uma revisada da minha fórmula? Eu diminui para metade e deu uma upgrade no intestino, viu? Do intestino. Quem é bem acompanhado é outra coisa, né? Gracinha. Graças a Deus. Sim. Perguntaram ali, que é uma pessoa que é transplantada renal e é imunossuprimida, você pode usar esses chás, esses suplementos para imunomodular
ser imunomodulado, no caso. Teoricamente, eu não vou afirmar para quem é paciente transplantado sobre o chá de Astragalus equinácea. Não me recordo se eles poderiam ter algum efeito nefrotóxico, tá? Agora, os demais chás, principalmente por não atuarem diretamente sobre o aparelho renal e sobre os hormônios que colocam o rim em funcionamento, teoricamente um chá diurético, por exemplo... Astragalus pode usar. Astragalus pode usar? Pode. Então é só a equinácea de fato que eu não sei. Os demais chás não há contraindicação com a saúde renal. Particularmente falando, comprovado, tá? Estou falando agora de ciência de fato absoluta. A única coisa que realmente pode atrapalhar um paciente nefrotransplantado é a carambola. Perfeito. De fato. Ixi, O restante fica muito e assim, em contexto. Se a dúvida se por estar imunossuprimido e o objetivo do tratamento de quem é transplantado é suprimir o fator de imunidade, se pode usar esse tipo de coisa para modulação imunológica, a resposta é positiva. Você pode, você deve imunomodular, modular seu sistema imunológico. Então, você não precisa deixar ele totalmente lá embaixo, porque você sabe que a pessoa que é transplantado e é imunossuprimida tem maior chance de uma série de doenças ao longo, né, desse Você é fera, eu tô aprendendo com você. Inclusive das mais simples até as doenças mais graves, né? Perfeito. Aqueles que quiserem usar açafrão, preferencialmente que usem no alimento enquanto seja cozido. A temperatura biodisponibiliza a absorção do açafrão, da curcumina, e preferencialmente também que esteja associado com pimenta do reino, que tem dentro da pimenta do reino tem a piperina, ela aumenta a capacidade absortiva de determinados nutrientes a nível intestinal. Então, na comidinha, açafrão e pimenta do reino juntos, e ambos têm que ser aquecidos para poder melhorar a absorção. Virou citação aqui, ó, Sistema Imunológico Bomba na Madrugada, Leão 2019. Thaís, um abraço, minha enfermeira querida aqui que faz meus tratamentos aqui, coloca um implante. Amanhã tem Renê, meu primo, abraço, Tiliette, minha segunda mãe, minha mãe de leite. Se eu mandar beijo nesse povo, eles brigam comigo, viu? Tá. Beleza, a gente já falou do mais importante pro seu sistema imunológico. Sem isso aqui, esse cara aqui, você não vai conseguir ficar... Exatamente, não vai conseguir ter um sistema imunológico eficiente. A alimentação. E se suplementos, as reposições que também auxiliam o nosso sistema imunológico. Já falei do exercício, do manejo do estresse. Vamos falar de substâncias hormonais que também elevam o poder imunológico. Não posso passar uma live, você fala de hormônio, né? Senão não vai ser eu, não vou ser eu. Então existe uma série de hormônios que nós produzimos, principalmente enquanto jovens, como a maioria deles, que regulam o nosso sistema imunológico, certo? Por diversas vias e mecanismos de ação. Então vamos lá. Primeiro hormônio, principal hormônio relacionado à nossa imunidade é o hormônio D, que é equivocadamente ainda chamado de vitamina D. Então a gente sabe que a vitamina D, o hormônio D, codifica 2.172 genes no nosso corpo. A gente está longe de saber tudo que ela faz. Mas algo que já é clássico e bem conhecido. O que foi? Uniformizado? Uniformizados. Né? Beleza. Evelamix, uniformizado. Pois é. Então, manter níveis ótimos de vitamina D melhoram demais sua resposta imunológica. Sua resposta imunológica, e tem diversos benefícios em alergias, nessas ites todas da vida, nesse adoecimento recorrente, certo? Deixar níveis ótimos de vitamina D. Lembrando que nível ótimo de vitamina D tem que ser determinado sempre com a análise conjunta do seu nível de vitamina D no sangue e do PTH, do paratormônio. O hormônio D produz um peptídeo chamado peptídeo inibidor microbiano, que mata diretamente bactérias, fungos e vírus, e a gente consegue eliminar diretamente ali esses patógenos. Além de hiperestimular as células de defesa, ela tem um efeito direto, né, sobre tudo aquilo que está querendo agredir, contaminar, infectar o seu organismo. O hormônio é o primeiro deles. Segundo, testosterona. Olha só, hein? Que beleza. Testosterona, né, o hormônio sexual do homem, que não é do homem,
equivocadamente chamando de hormônio masculino. A mulher precisa de mais, né? Já me mandaram, inclusive aproveitando a oportunidade, assistir uns stories aí de outros médicos essa semana sobre criticando ou questionando a maneira como a testosterona é reposta em mulheres, que na verdade na maioria das vezes não precisa, né? Precisa de dose muito baixa ou nem é para repor. Então assim, o hormônio feminino, testosterona não tem nada de masculino, a mulher também tem testosterona, precisa dela tanto quanto o homem. O hormônio, inclusive o hormônio feminino na mulher vem da testosterona e em quantidade absoluta a mulher tem mais testosterona do que estrogênio. Então a testosterona em homens e mulheres também é imunomoduladora. A gente sabe que o homem, à medida que envelhece, a mulher, à medida que envelhece e perde a produção de testosterona, ele fica com o seu sistema imunológico enfraquecido. Uma das vantagens de se repor testosterona é elevar a imunidade. Agora, se eu uso dose suprafisiológica excessiva de testosterona, eu posso diminuir a minha imunidade. Como tudo na vida tem um equilíbrio e tem uma dose correta, a testosterona tem que estar regulada em níveis ótimos, ideais e fisiológicos para ter esse efeito positivo no seu sistema imunológico. Usou demais, você pode estar dando um tiro no pé. O cara que toma bomba lá, toma anabolizante pesado, faz um ciclão, geralmente ele adoece. Né? Fica gripando, porque principalmente gripe. O sistema imunológico dele fica bem debilitado. E o que acontece? Cortisol, que é o hormônio do estresse, vem do colesterol, certo? Testosterona vem do colesterol. Os hormônios esteroides são muito semelhantes. Dependendo da quantidade que você use, aquele hormônio, por exemplo, a testosterona, o hormônio sexual, pode ter efeito de glicocorticoide. Então, pode causar aquela imunossupressão que o estresse elevado, ou que uma dose excessiva de cortisol ou corticoide pode provocar, certo? Estrogênio, o hormônio feminino, que também não é feminino, é dos dois, pertence a ambos os sexos. O homem, lógico, tem muito menos estrogênio do que a mulher, mas... Se não teríamos tetas. Exatamente. Tem homem que tem, né? Aí a gente tem que diminuir o estrogênio, tem que diminuir o estradiol. Mas é um hormônio fundamental para o homem também, para a saúde óssea, para a própria libido, né? A parte sexual, prevenção de demência, proteção cardiovascular. O homem se beneficia muito do estrogênio, lógico, numa quantidade bem menor do que a mulher. Em ambos os sexos, o estrogênio também tem efeito positivo na imunidade. A mulher, na menopausa, adoece muito mais do que antes de entrar na menopausa. Uma das causas, que são várias, é a falta do estradiol. A reposição de estradiol em mulher na menopausa também melhora o sistema imunológico. Quarto, DEA, né? Dehidroepiandrosterona, que é o hormônio esteroide mais abundante do corpo humano. Também tem diversos benefícios sobre o sistema imunológico. Nos Estados Unidos, né, que é vendido com maior tranquilidade, maior facilidade, você encontra com maior facilidade DEA. Quase todas as marcas usam esse poder imunomodulador do DEA para sua propaganda, para comercializar o produto, né? Eles, Immune System Boosters, você vai ver isso em quase todos os frasquinhos de DEA lá na CVS, na Walgreens, que ele realmente eleva o nosso poder imunológico. Aqui no Brasil o DEA é proibido. O nome DEA é proibido, você não pode vender, entenda aí por que é o nome. O nome DEA não pode ser comercializado, vendido, prescrito, mas já existe, foi liberado no final do ano passado, uma substância chamada prasterona, que é idêntica à DEA e que já pode ser manipulada. Então a gente não precisa ir para os Estados Unidos para adquirir. Só manipular o mexicano também. Tem como a gente... tem isso, né? A gente pode prescrever hoje com receita especial, né? Igual para prescrever testosterona e os derivados dela, isso é muito bom, que a gente tem um pouco mais de controle, mas já é possível de se adquirir. Melhor horário para usar DEA, ao contrário do que todo mundo imagina, que é de manhã cedo, é antes de dormir, certo? A DEA é precursor hormonal, tem que virar outras coisas, precisa de tempo. Para estar tudo pronto de manhã cedo, você tem que tomar à noite. Pensando nesse sistema imunológico, como eu falei, melhor horário tem que ser antes de dormir, porque o sistema imunológico é hiperativo na madrugada. Outro hormônio que é fundamental para a nossa imunidade e até faz sentido porque ele aprofunda e melhora a qualidade do nosso sono, que é quando o sistema imunológico funciona mais, é a própria melatonina. Melatonina não é... Perguntaram alguma coisa aí? Só o médico pode prescrever? Prasterona é. E a mexicana não. Você pode prescrever, não pode? Pode, eu me lembro, não. Certeza? Eu acho que não tá, até 2017 não estava na lista de substâncias proibidas, não. Eu acho estava na lista, uva ursi,
Não estava mesmo não. Acho que pode. Acho que pode. A prasterona, com esse nome somente precisa de receita especial. Então a melatonina, né, que todo mundo, a maioria das pessoas acha que só serve para dormir, que tem uma série de outros benefícios, outras funções. Uma delas é essa imunomodulação. A melatonina é anticancerígena, tem estudos relacionando o uso de melatonina com prevenção e auxílio no tratamento de alguns tipos de câncer, incluindo câncer de mama, câncer de próstata, redução da lesão cardíaca após o infarto, com doses altas de melatonina. Então a gente consegue elevar nosso sistema imunológico também através da reposição dessa substância maravilhosa, que ajuda a dormir sim, mas que tem uma série de outras funções extras que a gente costuma não falar, não ouvir falar e negligenciar. Certo? Então falei de vitamina, de hormônio D, testosterona, estradiol, DEA e melatonina, são os principais. Um sexto que entra aí, a gente já falou aqui no início da live, o Omar me questionou, que é o GH, o hormônio do crescimento, que também tem uma série de benefícios no nosso sistema imunológico. A pessoa que tem níveis ótimos de GH adoece muito menos do que a que tem níveis reduzidos. E o mais legal, já é liberado, já é indicado inclusive a reposição de GH em pacientes com HIV positivo, pacientes HIV positivos, né, com o vírus da AIDS, tanto para melhorar a composição corporal, que é perdida tanto pela doença como pelo tratamento da doença, falando dos GH em pacientes com HIV positivo. Liberado, né, indicados de GH em pacientes com essa síndrome, e tanto para melhorar essa questão da gordura corporal, da perda de massa muscular que tanto a doença quanto o próprio tratamento, principalmente os mais antigos, provocavam, mas existem hoje já indícios, evidências de que a reposição de GH nesse tipo de paciente melhora o sistema imunológico e previne as principais complicações da doença, que são as infecções oportunistas, certo? Então o GH, o hormônio do crescimento, todo mundo usa aí para queimar gordura, ganhar músculo, para saradão, é um hormônio excelente para a imunidade. E outro, sendo utilizado à noite, ele também melhora a qualidade do sono, e tudo que melhora a qualidade do sono vai melhorar o seu sistema imunológico, pela redução do estresse e pelo sistema imunológico ter mais tempo ali para ficar no seu auge de funcionamento. Tem algum estudo sobre a utilização do GH no paciente oncológico? Caceta, aí pegou pesado. Desconheço. Posso ir atrás, mas desconheço. Paciente com sarcopenia decorrente da doença, tudo bem. Houve um médico que citou isso, mas eu não fui atrás da fonte, e ele falou que se espera-se que o uso do GH no paciente oncológico poderia trazer uma melhora do quadro ainda mais significativo pela modulação do sistema imunológico, diferente do que se pensa, que ela estimula a produção de células tumorais. Em dose fisiológica eu acredito demais nisso daí, porque na manutenção da saúde. Na manutenção da saúde, envelhecimento saudável e prevenção de câncer. Tudo que... O câncer, na raiz do seu problema, é uma doença imunológica, certo? Nós produzimos diariamente de 100 até 1000, 10.000 células cancerígenas todos os dias, da hora que você acorda até a hora que você dorme, do dia que você nasce até o dia que você morre. E a gente produz todos esses hormônios o tempo todo. Se o GH, se a testosterona, se esses hormônios favorecessem o surgimento do câncer, eu deveria ter câncer em idades em que eu tenho níveis excessivos, exacerbados esses hormônios, né? Ali na puberdade, até os 15 anos de idade. A gente sabe que 1% de todas as ocorrências de câncer acontece até os 15 anos de idade. E a gente nunca mais vai ter tanto hormônio quanto tinha aos 15 anos. A gente sabe que a mulher, 80% do câncer acomete a mulher depois na pós-menopausa e 80% nos homens após os 85 anos de idade. Não tem GH, não tem testosterona nessa história. Se eu estou afirmando para vocês que vitamina D, hormônio D, testosterona, DEA, GH, estradiol, melatonina elevam o nosso sistema imunológico, elevam o nosso poder imunológico, né, modulam no caso, a gente sabe que o nosso sistema imunológico vai ser mais eficaz, mais funcionante em identificar essas células cancerígenas que são produzidas diariamente e eliminá-las antes que a doença se desenvolva, certo? Todo mundo tem célula cancerígena, todo mundo não tem câncer, porque o sistema imunológico vai lá identificando e vai eliminando essas células. A gente tem uma célula no sistema de defesa chamada de natural killer, células NK, que são as principais responsáveis por identificar a célula cancerígena, eliminar e não deixar que aquilo vire um tumor, vire a doença propriamente dita, o câncer, né? Certo? Certo, mano. Minerais excelentes para a imunidade.
Zinco, selênio e magnésio. Fechou. Era o trio que eu ia contar. Estudou, hein? Tu leu a minha colinha, hein? É isso mesmo, zinco, selênio e magnésio. Uma aplicação muito interessante, muito legal que a gente vê sempre em consultório, que funciona bastante, é a combinação de zinco, selênio, cobre, dependendo da quantidade de zinco que você utiliza, para não gerar deficiências de cobre, e magnésio para herpes, para crise de herpes de repetição, herpes labial, herpes genital, é extremamente eficaz, excelente assim, para prevenção da recorrência da herpes. Em vez de ficar tomando a ciclovia, aquelas vias da vida aí, melhorar seu sistema imunológico, né? Melhorar seu poder de combate ao vírus da herpes. O zinco, selênio, cobre, se necessário, magnésio são muito, muito eficazes nesse sentido aí. Um detalhe só em relação a herpes, para quem tem, evitem tomar um produto de farmácia que tem vitamina C associado com arginina. A arginina, ela é alimento para herpes, e a herpes acaba vindo desenvolver. Inclusive alguns alimentos para quem tem herpes, tentar evitar, como inclusive brócolis, oleaginosas, carnes de miúdos que são ricos em arginina e podem aumentar o fluxo de aparecimento Uma da enciclopédia, cara. A gente nada tenta. disso, tá A gente tenta. Obrigado. Né? Vou falar, eu aprendo mais desse povo aí nessas lives, muito mais. Fico só de butuga, fingindo que eu já sei, mas não sei nada disso. Bom, eu tinha falado de substâncias, medicamentos que elevam a imunidade, que eu utilizo aqui na minha prática clínica de forma recorrente. Uso em mim, uso nos meus pacientes. Vocês já ouviram falar de naltrexona? Naltrexona é um remédio utilizado para dependentes químicos, né? Dependente em cocaína, heroína, álcool, que é utilizado em doses altas para isso. Existe um protocolo chamado de LDN, que é Low Dose Naltrexona. Naltrexona em baixas doses, em inglês. Você pode botar no Google aí que vocês vão ver muita coisa interessante sobre isso. E que é utilizada em uma dose de 3 a 4,5 miligramas de naltrexona, quando ela é utilizada de 300 a 600 miligramas para o tratamento de dependência química. Então, é uma dose muito, muito baixa de naltrexona, utilizada à noite, idealmente entre 9 horas da noite e meia-noite, que tem um poder imunomodulador violento, com excelentes resultados em doença autoimune, artrite reumatoide, lúpus, esclerose múltipla, as doenças mais graves, próprio tratamento do câncer, auxilia o tratamento do câncer, como essas doenças mais simples, a pessoa que fica adoecendo ali o tempo todo, gripezinha, rinitezinha, essas ites todas da vida, tem excelente resposta com o uso da naltrexona em baixas doses. Ela tem que ser manipulada, não acha na farmácia nessa dose, a gente adequa a dose ao paciente, precisa de receita especial também, então só o médico vai poder prescrever isso daí. Mas é extremamente, extremamente eficaz. Eu acho que assim, de remédio é o que há de melhor hoje no mercado e com embasamento científico suficiente para aprovar nossa prática e nossa prescrição. Naltrexona em baixas doses. LDN, coloca LDN no Google, aí tem muita coisa legal para ler sobre isso. Uma outra substância que talvez nem posso chamar isso de remédio, que é a timomodulina. Na farmácia tem um nome comercial de Leucogen, a gente já consegue manipular a timomodulina, que nada mais é do que um lisado do timo do bezerro, do vitelo lá, o bezerro que na verdade foi até abortado, né? Os veganos vão me matar agora, mas o negócio vem de um timo triturado de um bezerro morto. É isso. Ele também tem um excelente efeito imunomodulador. A gente consegue elevar os macrófagos aqui que o Monstrengo falou, que são as principais células do nosso sistema de defesa, células brancas do nosso sistema de defesa, e pode ser utilizado tanto em quem já está doente, né, para acelerar a recuperação, como para prevenção. Tem uma dosinha de manutenção, lógico que eu uso para não precisar de LDN, que é essa. Beleza, Lu, pode deixar, eu vou falar para ele. Prescreve, tem problema, não precisa pagar a consulta só para isso não, viu? Receita não é tão cara assim. E é um produto barato, inclusive, graças a Deus. Então a timomodulina a gente pode usar também preventivamente para elevar o nosso sistema imunológico. Ela ali, inclusive, é legal porque ela tem doença autoimune. Qual? Artrite reumatoide. Artrite reumatoide é maravilhoso, é perfeito. Vitamina D em dose cavalar, com PTH controlado, e LDN espetacular. É espetacular. Falar com ele, para deixa doença comigo. autoimune. E eu não poderia deixar de falar aqui, dá tempo? Dá.
eu não poderia falar de uma técnica que todo mundo que acompanha meu Instagram já deve ter visto eu fazendo, que inclusive eu tive que parar de postar, por alguns motivos aí, que é a autoemoterapia, certo? Não, só faço em mim mesmo, viu, gente? Só faço em mim toda semana. Posso dizer mais nada, tudo bem. A autoemoterapia nada mais é do que retirar o sangue venoso da pessoa, no caso o meu. Eu dou um upgrade nele com a substância gasosa formada por 3 átomos de oxigênio, que faz a nossa camada que leva o nome dele lá em cima e que protege dos raios ultravioleta lá do sol, que dá o cheirinho da chuva e a cor azulada do céu. Mas não posso dizer o nome também. Coloca essa substância, esse gás no meu próprio sangue, no meu sangue do Dr. Pedro Leão, tiro do braço. Tiro do braço e aplico imediatamente no músculo. Isso a gente chama de autoemoterapia, terapia com o próprio sangue. Qual que é o intuito de fazer isso? Ao retirar o sangue da veia, onde ele deveria estar sempre, colocar no músculo, meu sangue passa a ser um corpo estranho, certo? E o meu corpo passa a reagir contra tudo aquilo que tem no meu próprio sangue, certo? Sejam patógenos, bactérias, vírus, qualquer tipo de agressor ao nosso sistema, ao nosso organismo, e ele passa a produzir mais macrófagos para controlar ou para combater aqueles patógenos, e pode gerar uma resposta de até 400% a mais da produção de macrófagos enquanto o sangue está ali no músculo. Isso dura de 6 a 7 dias, portanto a hemoterapia tem que ser feita semanalmente, a cada 7 dias. Na verdade, por 6 dias encerra o efeito, porque o sangue já foi totalmente absorvido, no 7º dia você faz de novo. Esse é o grande problema da autoemoterapia, você tem que fazer ela toda semana, se quiser um resultado. Então, se eu posso fazer, se estiver doente, até melhorar semanalmente, ou eu posso fazer preventivamente. Eu faço em mim mesmo, toda semana há quase 2 anos, e meu sistema imunológico agradece. Eu tenho uma funcionária aqui, a Sarinha, quem é paciente, quem já ligou já deve ter visto ou falado com ela, trabalha comigo há mais de 4 anos, há quase 5 anos. A Sara nunca me viu doente. Eu nunca faltei um dia de trabalho porque estava com gripe, porque estava com amidalite, estava com sinusite. E antes mesmo disso já tinha algum tempo que eu não adoecia. Isso é totalmente possível. Então perguntar para a pessoa, né? Eu sempre pergunto, como é que está o sistema imunológico? Você adoece sempre? Não, não adoece sempre. Adoece a cada 3 meses? Com certeza. Adoece a cada 2 meses? Adoeço. E a gente considera isso normal, mas o adoecimento não é normal. Se você fizer tudo certo, alimentação, exercício, essas reposições todas, isso dá muito trabalho, você para realmente, literalmente para de adoecer. Não estou falando que nunca mais vai ficar doente, não estou falando que eu nunca mais vou ficar doente, mas tem dado muito certo. E só começou a dar certo de fato quando eu mudei radicalmente a minha alimentação. Falando de alimentação, mais uma coisa. Uma estratégia alimentar que é foda pro sistema imunológico. Eu adoro, sou adepto e tento convencer e converter várias pessoas. Jejum intermitente. Jejum intermitente eleva o nosso poder imunológico, certo? Quando o nosso trato gastrointestinal, que é gigantesco, fica em stand-by, de repouso, por não ter que digerir nada, absorver nada e tudo mais, sobra muito mais energia para o nosso corpo, o cérebro fica melhor, a disposição aumenta, melhora, e o sistema imunológico também tem uma melhora da sua resposta. Então, principalmente quando você faz o jejum, parando de comer um pouco mais cedo, certo? Você, em vez de comer lá 11 horas, meia-noite na hora de deitar, para de comer 18, 19. Quanto mais cedo você parar de comer, melhor vai ser. O Omar falou, o nosso intestino funciona mais durante a noite, certo? Se eu der comida, à noite ele vai ter que funcionar para digerir e absorver comida. Ele vai perder um pouco do foco da parte imunológica, de regular essas substâncias todas que ele produz, as nossas bactérias e tudo mais. Quanto mais cedo você parar de comer, melhor. Inclusive, pelo fato de nós, os seres humanos, termos sido moldados a se alimentar enquanto havia luz do dia, as nossas bactérias intestinais
adormecem durante a noite. Elas dormem com a gente, o metabolismo delas cai. Então não é uma boa você se entupir de comida na beira do leito antes de dormir. Quanto mais cedo você conseguir parar de comer, melhor. Lógico, isso depende do objetivo. Tem gente que vai ter que comer, fazer 20 mil refeições, não tem problema. Mas em se tratando de sistema imunológico, parar um pouco mais, de comer um pouco mais cedo, fazer esse jejum prolongado, esse jejum intermitente. Então, a resposta positiva. E um dado interessante, né? Hipócrates, o pai da medicina, tratava febre lá, de origem desconhecida, que ele não sabia com o jejum, mandava a pessoa parar de comer. Um dado interessante, quando você adoece, me responda aí, quando você adoece, tá gripadaço lá, o que acontece com o seu apetite? Ele aumenta ou ele diminui? O que seu corpo pede? Por comida o tempo todo, você fica meio enjoado, fica meio sem querer comer. A gente fica sem querer comer, nosso apetite cai quando a gente está doente. Aí a mãe fica lá. Como, meu filho, senão você melhora. A avó já entope, já atocha direto na goela, a colher nem pergunta, a mãe ainda pede, ainda pergunta. A avó já chega com uma espiga de milho na garganta. Tem que comer, se não comer não melhora. Tem que comer, né? Tem que ficar fortinho. Mas vozinha brava. O nosso corpo pede jejum quando ele está doente. Se você... não tô falando que é para parar de comer até o dia de melhorar, tá, gente? Pelo amor de Deus, fazer um jejum de 10 dias. Vai morrer. Mas ficar períodos maiores sem se alimentar, dá um espaço de tempo entre as refeições, mesmo estando doente, é uma excelente estratégia. Acho que não vai dar tempo de dúvida não, hein? Ó, tô perguntando aqui, eu vi uma pergunta mais cedo e achei interessante. No período menstrual e imunidade Era isso, né, pode cara? Não diminuir? consigo falar tudo, hein, de imunidade, cara. Quase tudo. Período menstrual, a imunidade pode diminuir? Então, período menstrual, sistema imunológico... Pode sim, senhor. Tem gente que não tem a candidíase perto da menstruação, né? Porque muda ali o pH e tudo, imunidade local Perfeito. e tudo. Mas imunidade global tem que ver, depende. Se ela tiver deficiências hormonais relacionadas à menstruação, sim. Uma menstruação saudabilíssima não é para cursar com redução da imunidade. Mas tem mulher que tem deficiência de progesterona antes ou durante, de estrogênio, isso pode interferir na imunidade, com certeza. Sumaide, a glutamina, ela atua... João, você é um traíra. Pergunta se a farofa da minha fazenda faz bem. Faz bem demais, porque aquilo é farofa de mandioca. Eu como uma vezinha na semana e como pra valer. Mas faz bem sim, com aquela carninha. Aquela farofinha de tatu lá. Pode falar de tatu não, porque eu acho que é crime também. Doutora Renata, você que é minha ídola. Te adoro. Mari, beijo. A Mari tá perguntando se a gente é dupla sertaneja, cara. Sua prima. Alô? Ainda não. Não, já soltei, não tô apertando nada não, entendeu? Qual o nível ideal de testosterona na mulher? Simone Alves. Não existe nível ideal para ninguém, né? O nível ideal que sirva para todo mundo. Tem que ser individualizado, né? A gente vai dosando testosterona e questionando com relação às melhoras e possíveis efeitos adversos até chegar no nível ideal para aquela pessoa. Isso dá trabalho, mas não existe um valor exato, não. Doutor Pedro, fiquei sabendo que vocês estão proibidos de fazer reposição. Isso é verdade. Reposição do quê? Reposição hormonal? Eu, médico, não sou proibido de fazer reposição hormonal. Faço em mim, faço nos meus pacientes, vou fazer o resto da minha vida. Não sei, não estou sabendo do que você está dizendo. Talvez para a nota do CF, o CFM soltou uma nota, né? Falando mal da modulação, do tratamento de longevidade, ele sempre faz isso todo ano. Mas reposição hormonal é um ato médico e legal e regulamentado. Obrigado a presença de todos vocês, amo todos vocês. Até a próxima terça-feira. Thalita, querida demais, obrigado por ter voltado hoje.